transações bancárias feitas pelo celular e tendências futuras. Esse é o papo do Clique Ligue de hoje. Você sabe quanto o seu banco cobra para fazer um saque no terminal 24 horas e para fazer uma TED? Como essa é uma dúvida muito comum, a nossa primeira dica fala exatamente sobre isso. Acompanhe. Você que é cliente de banco não pode deixar de visitar o site da Febraban, Federação Brasileira de Bancos. Lá você pode consultar e comparar tarifas de vários serviços bancários e fazer algumas simulações de valores de serviços. E o mais importante, lá você encontra dicas de segurança para acessar bancos online sem dor de cabeça. Uma outra dica valiosa é o site Tudo Sobre Segurança, que contempla informações sobre todas essas áreas. A página dedica uma seção especial para segurança digital e uma outra sobre segurança financeira que valem ser consultadas. Lembre-se, boa informação nunca é demais, principalmente quando ela pode cuidar da segurança do seu bolso. Quando foi a última vez que você foi a uma agência bancária? Com o crescimento dos smartphones e do acesso à internet, a ida ao banco já pode ser feita com apenas um clique no seu celular. O Ernesto Izumi, secretário de Imprensa e Comunicação no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, e o Guilherme Messiano, diretor de novos negócios da Freedom, empresa especializada em transações eletrônicas, são os guias que nos ajudam a desvendar esse universo. Pela web, Gabriel Coutinho de Lima, da Ponto Sec, e o Átila Fagundes, do Instituto Portotec, contribuem para esse papo e esse debate. E eu queria começar com o Átila, que levantou uma questão importante aqui, sobre a questão, essas mudanças, todas essas regulamentações, etc., isso vai reduzir o preço, vão reduzir os custos das tarifas bancárias, né? Como é que vai funcionar isso? Não dá para se dizer ainda, afirmar ativamente que os custos das tarifas vão baixar. Entretanto, o governo se prepara para fazer um acesso com um pouco mais de força num setor hoje que é totalmente privado. E aí, até colocando para os outros participantes, governamental é boa ou é ruim? Taxar preços é bom ou ruim dentro de um cenário em que hoje o mercado é regulado? Obviamente, todos nós sabemos que o mercado é bem concentrado, principalmente nas questões de rede, das grandes redes de captura, e isso cria um duopólio, podemos dizer assim, e até uma falta de concorrência natural das principais tarifas para ter uma maquininha de POS ou para ter um token de pagamento. A minha opinião pessoal é que não vai cair as tarifas, não vão cair as tarifas, no máximo elas vão congelar, mas eu creio que a principal função do governo, na verdade, é criar condições, infraestrutura e estrutura tanto tecnológica como estrutura legal, para que novas empresas venham para o mercado, para sim criar uma concorrência maior e que o mercado se autorregule. Eu acredito muito mais na iniciativa privada e na concorrência leal entre players do que simplesmente uma marretada do governo tentando regular alguma coisa que nós temos como brasileiros muito mais preocupações do que a tarifa da maquininha de POS, por exemplo. Alguém quer falar? Eu concordo que o movimento do governo não deve diminuir as taxas. A gente já viu isso quando eles quebraram aí o monopólio das bandeiras com cada adquirente e isso não refletiu na baixa das taxas. E eu espero do governo, falando aí um pouco de mobile, a influência dele, a intervenção dele com projetos sociais do próprio governo. Então, há muito tempo se fala que o Bolsa Família pode ser utilizado com o celular para fazer uma distribuição de renda mais inteligente do que você fazer alguém rodar horas para ir até a agência mais perto ou até a agência de correio mais próxima, que em algumas cidades do nosso interior do Brasil isso não é muito fácil de se fazer. E por que não distribuir o Bolsa Família pelo celular e aí sim ajudar o mobile banking, ajudar o mobile payment no Brasil através de um projeto social grande como o Bolsa Família? Minha preocupação com regulação é a mesma de sempre, né? Porque a gente sempre debate isso. Sem regulação, os bancos levaram o mundo inteiro a uma situação difícil, né? Por conta da falta de regulação. Então, eu acho que é importante que o governo tenha atenção com essa questão. E com relação
a Bolsa Família. Acho muito interessante a ideia, porém, o que me preocupa, né? Eu estou lá numa cidadezinha, tenho lá meu celular, né? Difícil imaginar isso, mas se tiver um celular, se tiver que receber o dinheiro, eu tenho que ir em algum lugar retirar o dinheiro. Então, eu não sei ainda como é que seria, porque também tem estudos que apontam que onde tem ou um posto bancário ou uma agência bancária, a própria economia acaba se desenvolvendo mais. Aqui em São Paulo mesmo, tem bairros que não tem, que para você pagar uma conta no banco, você tem que se deslocar 20 quilômetros às vezes. Então, a gente identificou que há problemas, não só em São Paulo, mas principalmente no resto do país, né? E a bancarização por correspondentes bancários, que seria um sistema agregado com o mobile banking, né? Porque não adianta ter o telefone só, você vai ter que buscar o dinheiro em algum lugar, né? Está muito vinculado no correspondente bancário, né? E está carecendo ainda dessa bancarização acontecer de fato, porque eles estão botando só correspondente bancário dentro das capitais e cidades grandes, e não chega nos lugares pequenos, que é onde mais está precisando, né? Eu acho que uma questão importante também, só voltando um pouco na MP 615, é essa mudança de que agora outros players, né, vão poder trabalhar com o dinheiro, né? Eu queria que você falasse um pouco mais da questão das operadoras. Apesar de ter achado um movimento positivo da medida provisória, concordo com o Ernesto 100% que esses próximos 180 dias tem que ter muita discussão com o Banco Central para regulamentar, mas já é um movimento para trazer mais players para o negócio e acho um primeiro ato para desenvolver o mobile payment e o banking no Brasil. Mas realmente uma das questões, vamos dizer, polêmicas da medida provisória foi que não bancos poderiam fazer fazer esse serviço de mobile, onde você deposita um dinheiro e faz uma transferência por celular. No caso, as operadoras de telefone celular. No caso, operadores de celular. Diferente do que a gente viu na Nigéria, onde a regulamentação saiu, onde as operadoras poderiam ser sócias desses esquemas, vamos dizer assim, mas o banco continua sendo o depositário desse dinheiro e ele continua tendo um papel preponderante no produto. De segurança, vamos dizer De assim. segurança financeira, né? Quer falar, Ernesto? Não, acho que essas preocupações todas, né, o desafio que a gente tem é para transformar isso numa agenda permanente, né, porque na grande imprensa muitas vezes não se debate, tem uma linha única, né, porque de certa forma a grande imprensa assim replica aquilo que os bancos querem também, né. Os grandes anunciantes. Os grandes anunciantes, eles querem só baratear as coisas, né, tudo bem, eu até entendo que é necessário baratear principalmente para o consumidor, questão de tarifas que já está se apontando e que não reduz isso, né. Então a gente tem que ver como que nosso movimento social, com os nossos recursos, a gente consegue pautar esse debate, né? Então o sindicato vai fazer manifestações, soltar material, chamar a população para discutir o tema e chamar o IDEC. Quando foi falado sobre a questão de tarifas e foi ter colocado até o site da Febraban, eu recomendo que as pessoas elas consultem o site do IDEC. O IDEC, né, o Instituto de Defesa do Consumidor, fez até um trabalho com o sindicato para falar sobre venda responsável de produtos. E tanto nós quanto o IDEC temos críticas ferozes, né, no que concerne às tarifas e uma série de outros produtos bancários. Então, acho que só olhar a Febraban seria a mesma coisa que eu trabalhador, só olhar, por exemplo, um veículo da grande imprensa sem olhar os veículos trabalhadores. Então, acho que é interessante conhecer o IDEC, que é uma entidade que a gente costuma sempre mostrar o IDEC aqui, inclusive convidamos eles para participar de vários programas, mas vale a dica para visitar também a mesma cesta de custos do IDEC. Exato. Agora eu queria chamar o Átila, que pediu a palavra 2 vezes. Diga, Átila. Oi. Concordo plenamente com o Messiano para enriquecer o debate, cara. O grande ponto positivo, talvez, de toda essa mudança do Banco Central, e aí, conforme eu falei, é criar uma concorrência leal e saudável e positiva, e aí até fazendo um contraponto com a visão do Ernesto, eu creio que tem muito mais celular, eu creio não, é verdade que tem muito mais celular na mão da população inteira do que uma agência em cada cidade. A distribuição de benefícios do governo, seja para o Bolsa Família, seja para aposentados velhinhos que não conseguem chegar numa agência para retirar o seu dinheiro de distância no interior do Brasil, nós estamos num país continental, é muito caro para o sistema inteiro manter uma infraestrutura de pagamento e ter uma estrutura que eu entendo que tem que ter qualidade também, não adianta só colocar um banco no meio de nada sem não ter uma estrutura de serviços que esteja por trás. Eu creio que essa mudança dessa medida agora vem a propiciar legalmente em que
novamente, essa parcela que o próprio Ernesto colocou, que eu acredito que seja maior, se a gente chegar na faixa etária dos 60 até seus 80 anos, de pessoas que não conseguem também ter acesso à sua aposentadoria, por exemplo, né, retirar o seu parco rendimento, porque tem que se deslocar 200, 300 quilômetros para fazer uma retirada em dinheiro. A tecnologia vai baratear o acesso dessas pessoas ao dinheiro, à sua distribuição virtual, pelo menos, e dentro dessa linha, novos dispositivos baratos também, de acordo com a escala e o volume, vão permitir com que as pessoas façam a transação de compra sem necessariamente ter moeda e papel, metal na sua mão, mas sim o telefone celular. Então, no médio prazo, no lado brasileiro, nós vamos acompanhar uma queda muito grande do custo de transação. Se a gente considerar, comparar isso com o custo de transportar o dinheiro, fazer segurança do dinheiro, deixar o dinheiro embaixo do colchão, o custo de segurança no Brasil é muito alto. Quando a gente coloca isso dentro de celulares e dentro de smartphones, a tendência dos serviços também reduzirem, por conta da maior segurança da própria transação financeira. Esse ponto que o Átila colocou de não adianta você virtualizar a distribuição do dinheiro se você não virtualizar o pagamento das mercadorias. Então, não adianta você distribuir, um exemplo que eu dei, o Bolsa Família pelo celular, se você continuar tendo que ir até algum lugar retirar esse dinheiro. Você tem que usar o celular para ir no seu supermercado, no seu açougue, na sua loja, utilizar o celular para fazer esse pagamento. Senão, você só está melhorando uma etapa desse processo e não o processo como um todo. E como é que você vai usar o celular para pagar alguma coisa? Tem que colocar o celular físico como um meio de pagamento para o cliente e a loja conseguir aceitar o meio de pagamento do celular do cliente. Então, um exemplo é o NFC, que é Near NFC Field Communication, que é vamos dar um exemplo, você pega o celular, você coloca no outro e passa o dinheiro. Isso. Isso é uma tecnologia que já está disponível? Já está disponível há bastante tempo e assim, não é a tecnologia que para o mobile payment há muito tempo. E o que é? Realmente os sistemas dos países, os sistemas dos bancos e os sistemas financeiros, não são nem os bancos, são os sistemas financeiros e de pagamentos de cada lugar com essa vontade de revolucionar e de trazer mais praticidade para o cliente. O celular, eu acredito que seja a melhor forma de fazer isso. Ou seja, a cadeia de valor de suprimentos, por exemplo, aqueles bancos gigantes cheios de dinheiro, etc., isso iria diminuir. Aqueles carros de dinheiro, Exatamente. Se você pudesse transferir um dinheiro de um celular para o outro, passando pelo banco. Você vê assim também, Ernesto? É ideia interessante, né? Agora, eu não sei se a nossa população, né, ainda já está preparada para isso. É mais ou menos o que a gente usa no ônibus. No ônibus. É a mesma coisa. Só que aí todo mundo vai ter que ter celular e todo mundo vai ter que estar com uma tecnologia similar. Por isso eu vou na padaria lá, né? Eu preciso de comprar algumas coisas, ou então no supermercado. Vai gastar 10 mil reais, pronto. Tem que transferir de alguma forma, né? Então o dinheiro desaparece. Na verdade, a carteira virou o celular, né? Então, eu fico preocupado se realmente as pessoas... Porque mesmo hoje em dia, nós temos muita gente que não domina o assunto. Absolutamente. Né? Pessoas que não têm nenhum traquejo com tecnologia. E muitos deles, eles querem um atendimento pessoal, principalmente nas operações de mais complexidade, né? Pro básico do dia a dia, já tem uma boa parte da sociedade que já está tranquila, acostumado com isso, né? Mas ainda não é pouca gente, nós somos 55 milhões, né, de pessoas que vai ter que... E me preocupa muito a segurança, né? Eu fico pensando, né? Como é que você bloqueia o seu celular em caso de assalto, ou se você for sequestrado com o celular. Bacana. Né? Saidinha do celular, tem saidinha de banco, né? Porque Bacana. os bancos põem bioma. Esse é um tema super interessante que a gente vai abordar no próximo bloco. Fazendo um pequeno intervalinho, a gente volta já já.